O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, o diálogo de Jesus com Nicodemos aparece no capítulo 3 do Evangelho de São João. Nicodemos vai procurar Jesus durante a noite. Nicodemos era do partido dos fariseus. Tinha medo de ser identificado como discípulo de Jesus para não ser expulso da sua comunidade. Mas ele tinha simpatia por Jesus. E de fato, ele vai aprender o que significa ser discípulo. Ainda, porém, está na escuridão. No texto de ontem, do Santo Evangelho, Jesus dizia a ele que era preciso nascer de novo. Nicodemos não entendia que nascer de novo significa tornar-se filho de Deus. Portanto, tornar-se a imagem e semelhança de Jesus, amando como Jesus nos ensina a amar. Jesus explica que nascer de novo significa ser livre, significa nascer do Espírito. Porque assim como o vento sopra onde quer, assim também aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que nasceu do Espírito, ou seja, não está preso às amarras deste mundo. Nicodemos não entende, e olha aqui, como o próprio Jesus reconhece, ele é mestre em Israel, mas não entende porque está preso às coisas da lei e às coisas do mundo. Depois, Jesus finaliza o diálogo dando o sinal. Muitas vezes os judeus pediam a Jesus um sinal, um milagre. Jesus muitas vezes fez milagres extraordinários, mas os judeus sempre duvidavam. Haja vista, por exemplo, a cura do cego de nascença. Eles haviam visto, detectado, constatado, colhido testemunhos de que aquele homem era um cego de nascença que tinha sido curado por Jesus. Mas eles ficam muito impressionados porque era um dia de sábado, então Jesus é chamado de pecador, mesmo de filho do demônio, porque não observa o sábado. E Jesus ensina que a graça de Deus está acima da lei, até mesmo de leis religiosas, porque a graça de Deus não conhece limites. A graça de Deus é uma graça libertadora. Jesus hoje então dá o sinal inesperado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O episódio que aparece no livro dos Números conta que o povo de Israel, revoltado contra o Senhor, foi atacado por serpentes venenosas. Morreu muita gente em Israel. Então, por ordem do Senhor, Moisés ergueu uma serpente de bronze. E os que olhavam para a serpente se lembravam do Senhor, pediam perdão dos seus pecados e eram curados pela misericórdia do Senhor, como se aquela serpente absorvesse o veneno mortal que estava matando os filhos de Israel. Jesus se compara a essa serpente de bronze suspensa no deserto. Uma comparação muito áspera para nós, sem dúvida, no entanto muito verdadeira, porque Jesus atrai sobre si os nossos pecados, o veneno que nos mata, que é o nosso pecado. E ele, assim, assumindo o nosso pecado, fazendo-se maldição por nós, chamado de maldito, como diz a Escritura de Israel, maldito aquele que pende no madeiro, ele nos torna benditos nele.
porque ele assume sobre si o nosso pecado, o nosso veneno, a nossa culpa, nos liberta, nos salva e vai nos ressuscitar dos mortos. Ele erguido sobre a terra, diz o próprio Jesus, será assim um sinal da salvação. O sinal qual seja? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É, portanto, o sinal do amor. Um pouquinho mais para frente, no texto de amanhã, Jesus vai dizer que Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Justamente é a sequência do Evangelho de hoje. Portanto, o grande sinal que leva Jesus à cruz é o sinal do amor, e a cruz é a expressão máxima, visível, do seu amor por nós. E é justamente pelo amor de Cristo que se reúne e une a Igreja, como ouvimos hoje o testemunho dos Atos dos Apóstolos, de maneira a apresentar-nos os princípios de como deve ser a comunidade cristã. Os Atos dos Apóstolos nos mostram que ninguém considerava como sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E também os fiéis não passavam necessidade, porque dividiam os seus bens. É claro que o modo como fazemos isso vai variar de acordo com as organizações da sociedade e da igreja, mas o princípio é este, que ninguém passe necessidade. Cada um recebe de acordo com a sua necessidade. É o grande ensinamento que nos dá o livro dos Atos dos Apóstolos, sobre as comunidades cristãs das origens cristãs. Assim, queridos irmãos, que seja também uma inspiração para nós, nesse tempo em que muitas vezes somos tentados a apegar-nos às coisas, pensando que elas nos dão segurança, lembremos-nos de que só tem gosto o pão partilhado. Não vivamos, pois, de maneira egoísta, porque Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único, e todo aquele que nele crer possui a vida eterna. O sinal dos cristãos é também o sinal do amor, porque aqueles que não eram cristãos ficavam admirados com o testemunho dos cristãos, a tal ponto de dizer: vede como eles se amam. E aqui para nós cabe uma chamada de conversão para todos nós. Às vezes eu vejo os cristãos se digladiando nas redes sociais, se xingando, se ofendendo por coisas que não têm valor algum. É um contra-testemunho. É um sinal de que ainda não somos cristãos verdadeiramente. O cristianismo nos transforma completamente a partir de dentro, porque o cristianismo nos torna filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, verdadeiramente. Cristo é o Filho de Deus por natureza, porque Ele é o próprio Deus, mas nós somos filhos adotivos e devemos nos tornar semelhantes a Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.